E eu gostaria de lhes compartilhar nesta abertura um texto nas Sagradas Escrituras, no livro de Ruth, capítulo 1 nos diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram, pois, à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá. Salte comigo para o versículo 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe, nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Salte comigo para o último versículo do 1º capítulo, que nos diz: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Uma janela se abre e Deus nos permite ter uma compreensão de sua providência, que vai nortear toda essa narrativa. Naum, no 1º capítulo do profeta Naum, versículo 3, a parte B, ele registra uma ação de Deus. Ele diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são como pó nos pés de Deus. Ele consegue vislumbrar que Deus cria um caminho à parte das adversidades, com um propósito que, todavia, o elemento que está no contexto não consegue discernir. Paulo resgata essa capacidade que Deus tem de trabalhar de forma surpreendente. E quando ele escreve a sua carta à igreja que está em Roma, no capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. No fim de tudo, Deus tem um propósito. Em cada vida, em cada pessoa, em cada família, em cada cidade, em cada nação, tudo segue direito a um propósito final de Deus. Nós vivemos em um mundo visível. Nos relacionamos com pessoas porque somos pessoas. Temos uma mente brilhante
dada por Deus, ainda que limitada. Estou falando agora da igreja em particular, não do mundo generalizado, mas do segmento eclesiástico. Nós somos um povo privilegiado, porque já saímos das trevas e fomos transportados para o reino da luz. Nós já recebemos a unção do Espírito, temos a mente de Cristo. Isso nos coloca num patamar mais elevado de compreensão. Todavia, ainda temos limitações. Queremos controlar as coisas. Gostamos de respostas práticas. Queremos vislumbrar o final do túnel. Porque gostamos, o homem gosta de controlar. Mas o justo vive pela fé. Ele precisa aprender a descansar no seu Deus e conhecer a Deus. Esta história, ela é uma história tão gloriosa. Porque ela emerge em um contexto de caos. O período do livro de Juízes abarca um tempo de 300 a 350 anos. Israel já estava sentado na terra prometida. Apesar de não terem um governo nacional, tinha um sistema de culto estabelecido na lei de Moisés. Siló era o lugar de adoração oficial. As festas que abriam o calendário dos judeus eram comemoradas para fortalecer o vínculo da vida cristã dos israelitas com Deus. Páscoa, tabernáculo, Pentecoste. Eram as 3 convocações que os judeus não podiam ficar fora. Mas, infelizmente, o livro de Juízes termina mostrando uma autonomia que Israel adquire de querer controlar as coisas aqui embaixo e tirar a sua dependência de Deus. Cada um fazia o que achava que era certo. Relativismo e pragmatismo. Tão forte no texto bíblico. Palavras tão atuais, porém, só repaginadas. Quem convive bem com dificuldades? Nós vivemos em um século que as pessoas gostam de mensagens triunfalistas. E quem não gosta de vitória? Mas as vitórias de Deus, elas têm um caminho, uma construção, um propósito, para que Ele seja glorificado. E que o homem seja só um elemento da sua glória. Mas a fonte primária sempre será Deus. Porque dele, por Ele e para Ele convergem todas as coisas, e a Ele a glória. Por isso não podemos perder o foco. Porém, dentro desse contexto de caos, de crise espiritual, de corrupção moral, sacerdotal, de vida sem Deus, de apatia, de fadiga, em relação às coisas de Deus, um vislumbre se abre para mostrar que em qualquer que seja o tempo, Deus nunca deixou de trabalhar. E Deus não perde. Os crentes pentecostais gostam de ouvir a questão, Deus não perde em questão. É verdade. A caneta está na mão dele. Assim que não se sabe de fato quem escreveu.
O Talmud aponta para Samuel, porque a linguagem é quase que uma sequência entre Samuel, Juízes e Ruth. Não importa, não vamos discutir aqui o autor, mas a temática do livro descreve o cotidiano de uma família que poderia ser eu, você, a minha história, a sua. Pessoas que temiam a Deus, pessoas que iam ao culto, pessoas que declaravam, judeus, gostam de cultuar, e algumas vezes levantam as mãos no altar e glorificam o Deus que está nos céus, mas que se lembra de mandar provisão e cuidado para eles. Aqui, parecia que Deus tinha saído do mapa e havia entregue e abandonado a história de Israel. Belém de Judá, uma cidade profética, que ainda não vislumbrava tudo que Deus tinha para ela, é açoitada por uma fome. Queridos, os períodos de crise, todos eles, são excelentes para Deus encontrar pedras preciosas. Deus é o maior garimpeiro que existe. Ele consegue encontrar pedras preciosas em lugares que ninguém mais encontraria. Aí o escritor vai dizendo que esta família, constituída de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, residentes de Belém, convive com uma crise sem precedência. A crise continua, persevera, hostiliza, amargura, debilita, traz a escassez, de forma que debaixo dessa pressão de crise econômica, Elimeleque quer respirar. E cria um caminho de fuga. As campinas de Moabe, que é um deleite aos olhos de quem já viu, o atrai, porque as coisas não mudam, não há nenhuma perspectiva de mudança, e, obviamente, ele crê que não suporta mais. E ele sai. Não quero fazer aqui um julgamento do comportamento dele, não estou aqui com essa intenção. Mas eu acredito que, em última instância, ele pretendia preservar a família. Ele tinha 2 filhos e uma esposa. E pelo nível espiritual que vai se evidenciando na vida de Noemi, observa-se que esta família era uma família que temia a Deus, mas não suportou a crise. E não há nenhum indicativo de que Deus os orientou a que fossem para Moabe. Parece mesmo que passou por uma escolha pessoal, uma tentativa de controlar a situação por conta própria. E foram. E em 10 anos, uma pessoa pode mudar um patamar econômico. Em 10 anos, uma pessoa pode ascender a um degrau de estrato social maior. 10 anos define ou ascensão ou queda. É suficiente. Por isso esse termo 10 anos aqui não é uma coincidência. Em 10 anos, de fato, uma pessoa pode sair do ensino médio, fazer uma graduação, uma pós, um mestrado e já entrar num doutorado, com fortes expectativas de um bom convite para o mercado de trabalho. Isso estou falando na minha realidade. Mas ele também estava debaixo dessa realidade. Em 10 anos, ele poderia chegar à conclusão de que estava bem ou estava mal.
Mas os 10 anos para ele depõem contra a vida dele. Só de perdas acumuladas. Não é só que faltou o pão. Houve morte. Morreu ele, os filhos casam, morrem também. E se torna uma casa de pessoas marcadas por perdas que vão além do que é possível suportar. Se não suportarmos uma crise econômica, se não suportarmos uma palavra mal abordada de um amigo ou de um irmão, e acharmos que isso é o fim, imagine tamanha situação. Obviamente, Noemi afunda numa crise. Ela entende que Deus está contra ela. Porque os judeus têm uma palavra, quando eles dizem shalom, eles estão dizendo bênção de saúde e prosperidade sejam contigo. Ou quando eles falam shezed, eles estão dizendo a benevolência de Deus te alcance. Mas aqui nenhuma coisa nem outra. Não havia bênção de Deus. Deus não estava trabalhando a favor dela. Pelo menos era o que ela pensava. Porém, eu e você temos a revelação toda. E a gente entende que Deus vem criando um caminho para apontar para o futuro. E nós somos só elemento que Deus vai encaixando no propósito dele. Noemi não tinha autonomia de afrontar ou desobedecer o esposo. Cultura do Antigo Testamento nos mostra, não, aliás, deixe-me tirar a palavra cultura. Não é a palavra, não é cultura. A palavra é o ensino bíblico que regia a relação entre família, colocava a mulher como adjutora no casamento. Assim que ela podia somar na relação, mas não sobrepor sobre a autoridade do esposo. Sempre a palavra final era dele. Ela podia aconselhar, somar com uma investigação melhor, mas se ele decidisse, ponto final. Observa-se aqui que ele decidiu. E ela aqueceu, ela aceitou por submissão e foi. Mas ela foi preservada para um grande propósito de Deus. Porque a fé não pode morrer no coração de um crente. A fé é o que nos liga à eternidade, ao céu. A fé nos leva a ver que no final do túnel há uma luz. A fé nos leva a crer que Deus não soltou a corda. Que Deus está pilotando a nave. Que Deus está controlando as circunstâncias. Ainda que você diga, onde está Deus? Diga para sua irmã, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Tem o tempo do choro e o tempo do riso. Todas as vezes que Deus está trabalhando na vida de crente, crente está chorando. Quando Deus dá uma parada para o crente celebrar e o crente rir. Por isso que tem tempo de riso e tempo de choro. Mas como o dia termina e a noite chega, como a noite chega e o dia termina, a vida é regida por ciclo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem e o dia amanhece. O dia vai amanhecer para você, irmã. Vai amanhecer. Por que Deus permite? Bem, chegamos aqui a ouvir o que Deus está fazendo. Deus começa a mudar e visitar. Abre as portas do céu e manda chuva. Até hoje,
é crítico que até hoje, no século XXI, com toda a parafernália tecnológica, sistema de monitoramento por satélite, precisão na área da comunicação como nunca, o homem não consegue controlar sequer a questão dos ambientes naturais. Minha cidade sofreu esses dias com a chuva, algo torrencial. Nunca nos preparamos porque não havia problema. Desabou uma área aqui de inacreditável. Nunca se suspeitaria. Mas olha, nesse contexto, Deus visita Belém. Abre as portas dos céus, manda chuva. Deus responde à terra com a chuva. A terra responde ao homem com a semente. O homem responde a Deus com celebração. E Belém muda a cara. Mas Deus sempre quis responder à terra. E sempre ordenou que a terra respondesse o homem. E Deus sempre quis que o homem respondesse a ele. Porque isso faz parte do plano maior de Deus. Só que quando para o momento de Deus fechar alguma porta, não é que ele seja um Deus descuidado. É que ele está construindo novas etapas. Vai levando. Agora, um novo personagem entra. Nestes 10 anos, Noemi achou que voltou vazia. Ela disse, eu parti cheia, estou voltando vazia. Porque, na verdade, a riqueza dela estava relacionada a valores maiores, que eram esposa e família. Mas ela não conseguiu vislumbrar, porque ela ainda não tinha compreensão. Ela estava na dor, na depressão. E na depressão o homem não olha para cima. Ele só olha para baixo. Ele não abre os braços crendo em novos horizontes. Ele acha que sua vida está lhe comprimindo. Mas Deus é diferente. Deus é um Deus que muda o tempo, muda as estações, cria novas oportunidades, gera novas expectativas, levanta a pessoa do caos, trabalha na autoestima e prepara as pessoas para o tempo que Ele tem. Olha, muitas vezes alguns especialistas, quando eu digo especialistas, estou dizendo estudiosos sobre o fenômeno da religião, tá certo? Então, eles dizem que dentro das igrejas é onde se gera os maiores céticos. Porque se promete coisas que Deus não está prometendo. E as pessoas geram uma ilusão de que no dia seguinte toda a vida vai estar pronta e arrumada. E quando se depara com a situação que exige até um tempo de Deus, descrê na palavra, no pregador, na igreja. E uma vez que vai para o mundo, não tem mais outra opção, porque aqui era o lugar onde uma fé deveria ser aumentada. Mas tudo na vida cristã exige tempo. A criança que nasce antes de 9 meses, ela não nasce no tempo hábil. Alguma coisa articulou aquele parto precoce. E vai necessitar de cuidados. Tudo precisa de tempo. Esses 10 anos de choro não foram em vão. Agora chegou na época da cegada, a chuva caía, a semente brotava, as famílias celebravam, e no meio daquela alegria entra uma mulher com cara de amargura. Sabe por quê, irmãs? Diferente dos homens, nós absorvemos muito mais os impactos emocionais. Demoramos mais para digeri-los. E somatizamos, muitas vezes, em alguma parte do nosso corpo. No esôfago, na pele, no equilíbrio do sono, no coração. É o gatilho vermelho
Aparentemente as coisas estão boas, mas tem algo que a mulher não consegue esconder. E nem pretende fazer isso, que aqui nós não estamos em um auditório onde a gente quer maquiar a nossa situação. Nós somos o que somos aqui dentro. E a Bíblia diz que o coração alegre, mas o coração triste tem uma capacidade brutal de atenuar as rugas do rosto de uma mulher e fazer decair-lhe o semblante. O pastor disse uma palavra aqui, é histórico e é estatístico. As mulheres na igreja têm muita força, mas porque é um segmento grande, pastor. Uma terça parte. Alguns crentes chegam a somar a quase duas terça parte do número. Elas são colunas dentro de casa. Elas têm um trabalho na família. Elas são elementos de influência. Elas precisam ser tratadas por Deus. Se levantarem para viver o evangelho glorioso. Terem capacidade, graça do Senhor, para entender que o seu viver é Cristo. E superar uma falsa expectativa de caminhar sobre tapete vermelho. A igreja de Jesus, quando ela foi gerada com uma capacidade tão grande de sobreviver e de enfrentar o próprio inferno. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Fogo cruzado da parte do inferno contra a igreja. E a igreja de pé, levantando como a águia voando em lugares altos. Mas tem muita gente cansada. Vivemos um século em que as famílias se estruturam em um novo modelo. Muitas mulheres que frequentam a igreja criam seus filhos sozinhas. Essa é uma nova realidade dentro da igreja, porque é uma realidade dentro da sociedade. Diversos papéis acumulam as atividades da mulher, que não está só na esfera doméstica, mas no mercado de trabalho e aqui no serviço na igreja. E você vem me falar de excelência, pastora Samira? Como que eu posso apresentar um trabalho de excelência? Você pode. Noemi estava com as mesmas implicações. Ela não andava assim, ela andava assim. Ela entrou assim, no meio de um contexto de alegria, foi detectada a imagem decaída dela, porque ela se autoproclamou a mulher derrotada. Deus não a havia derrotado. Prova de Deus na vida de crente derrota crente. Pelo contrário, prepara ele para subir degraus maiores, influenciar áreas maiores, alcançar dimensão maior. Mas ela não sabia. Deus estava querendo vincular a história dessa mulher à raiz de Jesus. Mas ela não sabia. Achava que ia morrer. Que era o fim. O fim, Deus só está começando. Vai mudar seu ciclo. Ainda tem muita história. Elias, saia da caverna. Não é o fim. Você ainda vai ungir o rei de Israel. Você ainda vai. Pelo amor de Deus. Todo mundo que está decaído já cruza os braços e diz: olha, se eu não estou nem servindo como eu devo, você está me desafiando para um nível de excelência. Sim, um nível de excelência. Olha, não me chame de Noemi, me chame de... Porque eu sou uma mulher amarga. A amargura tem tornado capacidades, celebridades, personalidades, elementos de desgraça. Homens e mulheres ricos, ícones, aplaudidos, estão se autodestruindo porque a amargura os está consumindo. A
amargura bate, tira força, debilita, enclausura, envelhece, isola. Por isso que Deus diz: vou levar você para o lugar da bênção. Você tem que ser contagiada com pessoas que estão me celebrando. Chegou a hora de se levantar e voltar. Volte, 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 se levante, porque eu vou começar algo novo na sua vida. Eu não tenho nada, tem sim. Olhe para o seu lado, olhe para o seu lado. Sempre nós temos alguma coisa. Deus nunca deixa o diabo tirar tudo. Disse para Jó, disse para Satanás: tira as coisas materiais, mas deixa a vida dele. Deus sempre está no controle. Orabacantirou meneva hanashemeneva. Não é de morte, é de vida a palavra de Deus. É de novo tempo, a chuva vai cair, a terra vai responder e você vai viver para celebrar a grandeza do Deus que você serve. Suporte, vá até o fim, que você vai poder dar glória ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Estava Paul Yang-Shu morrendo depois da guerra, da Segunda Guerra Coreia do Sul, esmagado economicamente naquele hospital que não tinha sequer recurso. Entra uma mulher com a Bíblia debaixo do braço e aquele homem magro, se acabando com uma tuberculose. Disse para ela olhou para ele e disse: como está? Ele disse: estou morrendo. É o meu fim. Ela disse: seu fim? Mas o Deus que eu sirvo não é Deus de morte, é Deus de vida. E Deus tem algo para você, tem um propósito na sua vida e vai lhe levantar daqui. Você crê? Ele disse: eu sou de família budista, de tradição, e nunca Buda não fez nada por mim. Ele: pois é, mas eu estou lhe falando de um Jesus que foi morto e ao terceiro dia ressuscitou e me mandou vir aqui no hospital dizer que ele tem um serviço para você. Você aceita? Pronto. Aquele homem disse: aceito. Pronto. Ela impôs as mãos sobre ele e disse: pronto, meu Deus, o Senhor me mandou, estou aqui declarando a bênção na vida desse homem. E Jesus o curou naquele dia. Nunca mais ele viu essa mulher. Ele diz os seus testemunhos e suas pregações. Mas Deus enviou uma palavra para ele. Noemi, chegou o seu tempo de voltar e de começar a viver novas oportunidades. Aqui Deus tem um serviço. Deus tem um serviço. E quando Deus vai nos levar para o caminho da excelência, porque, irmãos, eu não posso me autoavaliar e dizer: estou te apresentando um serviço de excelência, Deus. Ele é quem tem que avaliar o meu serviço. E Ele é quem tem que dizer a que nível de serviço eu estou servindo. Mas se eu quero oferecer a Deus o meu melhor, se eu pretendo que a minha vida aqui não seja uma vida vaga, constituída de subterfúgio, que as minhas ambições pessoais não estejam à frente do propósito maior de Deus, se eu quero, enquanto nesta vida, viver para a glória de Deus, então eu estou dizendo a Deus que eu quero oferecer a Ele um serviço de excelência. E se é um serviço de excelência, então Ele vai burilar, Ele vai refinar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai tratar comigo, porque Ele é quem sabe o que é excelência. Agora ela estava preparada, ela estava crendo que nada mais de bom ia acontecer na vida dela. E quando as mulheres olhavam para ela com nova expectativa, ela se definhava. Mas quando ela chegou, que começou a ver, todo mundo falava de bênção. Está chovendo, tem comida, tem festa. É um livro que começa mal, com muita dor, mas aí Deus vai construindo o caminho da provisão e vai mudando. Eu vou lhe dizer uma coisa: mesmo no meio das dificuldades, Deus vai
pontuando que Ele está trabalhando. E a gente sabe quando o tempo de Deus vai chegando, porque não é do dia para a noite, mas Ele vai sinalizando, as curvas vão passando, você vai sentindo a atmosfera mudar, o vento começar a soprar, e você começa a se levantar e entender, está chegando o tempo de Deus na minha vida. Vá alimentando a sua fé, vá alimentando o seu coração, porque Deus vai lhe levando para um serviço de excelência. Por isso, que quando ela chega na cidade, Deus já começa a prover. E Ruth agora vai ser um canal de Deus para abençoá-la. Nós precisamos entender que Deus nos chamou agora para o público feminino. Nós sabemos que temos uma capacidade ímpar de articular. As mulheres são as maiores articuladoras que existem. Elas têm um poder de contato fora do comum. Porque mulher valoriza relacionamento muito mais. Isso não as coloca em níveis de superioridade. Não, isso é uma particularidade dela. Mulher fala próxima, mulher gosta de rir, mulher gosta de apertar a mão, mulher gosta de abraçar, mulher é sensível, vem para o culto, traz lenço para chorar, mulher quando termina, fica pelos cantos, se ela estiver bem, ela sai abraçando, sai contando, sai mostrando as coisas boas, e outras ficam olhando e ficam perguntando onde foi, onde é que estava a promoção, e falam de consulta, de médico, de tudo, e aí uma vai chamando a outra, nem precisa se conhecer não, basta um sorriso, e elas se aproximam e já começam a compartilhar, e já vai envolvendo a pessoa dentro do contexto. Isso é típico da mulher. Por isso que a mulher dentro da igreja, ela precisa ter ela tem um raio de influência muito grande, e não pode deixar que o diabo venha neutralizar a capacidade dela. Ela tem que sair daqui do culto alegre, feliz, animada, restaurada, querendo levar isso para dentro de casa, colocar isso no Facebook, levar na padaria, no hospital, onde for, porque Jesus é a fonte de alegria do coração dela. Até então, Noemi não tinha isso. Mas aí ela estava associada. Essa Ruth, eu não vou falar dela hoje não, porque é injusta, a hora é injusta. Mas essa Ruth, quem não quer ter uma Ruth dessa perto? A personalidade da Ruth é bem diferente da Noemi. Ela absorveu nos dias em que ela conviveu com Noemi, a fé de Noemi. E ela descobriu que o Deus de Noemi é Deus que cria caminho na tempestade. É Deus que abre porta e ninguém fecha. É Deus de promessa, de pacto e de aliança. É Deus fiel. E por isso que ela toma a decisão de seguir Noemi até o final. Mas ela era uma mulher realmente viúva. Então ela podia também ter somatizado como Noemi. Porém ela não. Ela reagia. Ela estava muito mais propensa a crer. Ela não ficava em casa chorando. Ela ia lutar. Ela sabia que precisava de comida. Então, para que ficar chorando dentro de um quarto? É melhor se arrumar e dizer, vou à luta. E Noemi, Deus use de benevolência contigo. Muito obrigado, por isso que eu estou indo. E já chegou, estrangeira, moabita, várias profecias contra os moabitas. Deus não permitia que eles se associassem no templo, por causa realmente da forma absurda de culto que eles tinham. Mas ela chegou no campo e já procurou o administrador geral. E já com muita humildade disse, meu senhor, eu poderia respigar aqui algumas espigas aqui que estão caindo? Porque eu conheço a lei social que protege os estrangeiros, os órfãos e as viúvas na época da colheita. E como eu sou estrangeira, se vocês me permitirem, está vendo? Sabe aquela pessoa que está orando por um emprego, mas não teve coragem de colocar o currículo nas empresas? E vai culpar a Deus? Não, querida. Vai embora. Já chega para a entrevista, levanta a cabeça. O que você pode fazer para a sua empresa? Eu sou uma pessoa extremamente capacitada.
Estou aqui para aperfeiçoar minhas habilidades. Portanto, a sua empresa só tem a ganhar se me contratar. É assim? Não sei bem. Na verdade, desclassificado. Estão entendendo? Você acha que a Ruth não tinha problema? Diga, ela tinha e muito. Mas os problemas não ditaram regra de comportamento na vida dela. Ela estava mais no nível de excelência do que Noemi. E é isso que Deus quer conosco, porque essa Ruth aqui, ela é um tipo no Antigo Testamento da igreja. Por isso que eu me identifico com esse texto. Se Boaz será um tipo de Cristo, ela será o tipo da igreja, que consegue marchar na escassez, na dificuldade, mas vai abrindo o caminho e vai passando com a beleza e a graça do Evangelho de Jesus. A igreja não é povinho, como algumas pessoas dizem. Nós somos o povo mais inteligente da terra, o povo mais feliz da terra, o povo de maior esperança na terra, o povo da realeza de Deus que está aqui na terra. Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque você vou dar uma pausa aqui por causa da hora, tá? Vai, Ruth, porque a porta está aberta para ti. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Tem um teclado aí? Tem? Eu me inspirei com essa equipe de mulheres aqui nesse violão. Nunca tinha visto isso, é inédito para mim. Lindo. Irmãs lindas. Olhe para vocês. Vire assim de duas em duas. E diga, irmã, agora você vai ser o meu espelho. Que tal minha face? Diga, você vai adorar o que Deus está fazendo comigo. Vai melhorar e muito, tá? Deus está tratando com a minha alma e o meu coração. E vai melhorar e muito, e muito, e muito, e muito, e muito, e muito. Porque Ele me trouxe aqui para dizer que Ele está criando um caminho no meio da tempestade. E que no final vai dar tudo certo. Eu devo esperar. Oh! Você não foi criada para estar morrendo de amargura. Os problemas são grandes, mas aqui está um Deus que diz: caminhe sobre as ondas. Você, com a ajuda de Deus, pode. Olhe para frente, uma porta se abre, há um vislumbre de esperança. O dia vai chegar e você vai poder celebrar o Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus está aqui. E é Ele que produz no nosso coração alegria, gozo, que não tem nada a ver com as circunstâncias. Século de amargura, de síndrome, de depressão. Mas esta noite Deus fala para a sua igreja: eu sou a fonte de alegria e de gozo, que inunda o teu coração e a tua alma. E te digo, não temas, a mão toda-poderosa que te sustenta é a minha. Rai de kamanava show, erei bihanakante do beneviai. O Senhor vai começar nesta noite com alegria. Servir a Deus com excelência. Servir ao Senhor com alegria. Quantos querem a alegria do Espírito Santo nesta noite? Agora não é dinheiro, não é emprego, não é carro. Agora é alegria. As outras coisas vêm porque Ele é o Deus provedor. Agora é alegria. Diga: Espírito, me encha.
Me encha da sua alegria. Eu quero cantar em línguas. Quero cantar no culto. Quero cantar em casa. Quero cantar no volante. Quero cantar na noite. Quero cantar no dia. The calma neighbor high the country. Igreja, nós estaremos orando agora. Mas eu quero convidar, irmã, só quem sabe a sua história é você. Se você nesta noite quer um trabalhar de Deus no seu coração e na sua alma, quero convidar você à frente. Eu quero orar por você, olhando para você nesta noite. E não é só mulher não, também tem homem que não tem mais força, desanimado, perdeu o vigor, está enclausurado, debilitado, desanimado. Venha porque aqui está o Deus que muda o nome, o Deus que traz alegria, o Deus que criou oportunidades. Abra as mãos, não feche não. Abra, deixa aberta, você vai receber. Deixa as mãos abertas. Tem três coisas que você tem que abrir no altar. São as mãos para receber, o coração para ser tocado e os lábios para glorificar. Toda amargura vai ser retirada e a alegria do Espírito vai entrar em você. Se essa amargura está aí, porque alguém lhe machucou, alguém lhe traiu, alguém foi infiel, alguém esmagou sua autoestima, deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus está tratando com você, minha filha. Então libere esta pessoa. Diga: Jesus, diante de ti eu libero perdão para esta pessoa, porque hoje eu quero sair daqui curada, restaurada, viva. Igreja, a atmosfera da glória de Deus está nesse lugar. Aí onde você está, ore ao Senhor, glorificando a Ele. Não deixe a boca fechada. Sim, um grito de dor pode ser o último nesta noite. Espírito de Deus, de glória, que revela o plano maior de Deus. O exército está no quartel. Alguns feridos, debilitados, amargurados, impossibilitados de vencer as guerras. Mas aqui está diante do Senhor, oh Espírito de Deus. Eu peço agora na autoridade do nome do Senhor Jesus, para que venha a atmosfera do gozo, da alegria, destruindo, aniquilando, despojando toda amargura, toda depressão, toda angústia, enchendo a alma, o coração dessas mulheres, desta igreja, de alegria. Oh, glória a Deus. Deixa eu lhe dizer, olhe para cá. Está feito. E você vai saber que foi ativado agora algo na sua vida. Solte as mãos, levante-se, encha o pulmão do ar e grite com toda a sua força: Jesus, com toda a sua força. 1, 2, 3. Ah, glória a Deus. Quantos podem dar glória a este Deus? Rindo ou chorando, abrace a pessoa que está do seu lado e diga: receba renovo, receba graça, receba força para continuar. Deus está com a caneta na mão, Ele está escrevendo. Ele não terminou sua história, tem muitas páginas pela frente, e você faz parte de um plano maior de Deus.
É Jesus que faz isso. É Jesus. É Ele que muda a nossa história.